E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Talvez para deixar ainda mais consistente muito do que você falou, e eu concordo, eu acho que, assim, se eu pudesse fazer uma síntese, eu diria que o único risco que os Estados Unidos corre de verdade como potência, como império ou como grande hegemonia no mundo é uma ruptura interna. O problema só pode vir de dentro e está dentro dessas linhas do que o Oliver colocou. Tem gente falando sim em guerra civil, se fala muito nisso. Nós tivemos um episódio em 2015 quando o exército americano fez um exercício no Texas militar. E aí começaram a surgir as teorias da conspiração. E o governador do Texas botou a Guarda Nacional do Texas para monitorar os 1.200 soldados americanos que estavam fazendo o exercício militar lá. Porque eles falaram que aquilo ali era uma preparação para uma invasão chinesa ou era uma tomada da federação do governo central pelo Texas. Qual que era o ano? 2015, antes do Trump ganhar. E ali já mostra essa ruptura que o Oliver trouxe. E eu vou além, né? É claro que talvez uma das melhores maneiras da gente identificar ou exemplificar essa ruptura é a divisão entre a área urbana e a rural. Mas eu acho que essa divisão ela transcende só essas linhas e ela está muito mais numa ruptura política, ideológica, polarizada, que ela se apresenta dentro das faculdades, ela se apresenta na questão do campo com as cidades, ela se apresenta entre democrata e republicano, ela se apresenta nos negócios, ela se apresenta em tudo. Então a sociedade americana levou a situação da polarização política para absolutamente tudo que você pode imaginar. Isso é muito perigoso, muito sério. Tem gente escrevendo, a Barbara Walter tem um livro que é How Civil Wars Start, e que fala muito dessa possibilidade. Eu acho que aí mora o perigo para os Estados Unidos de verdade. Se realmente se os americanos não conseguirem achar uma maneira de viver em conjunto, unificados, e aí eu trago como maior fator para isso as redes sociais, principalmente a partir de 2013. E assim, quando as redes sociais elas incluem o compartilhar e o like e criam algoritmos onde ele privilegia a viralização e o que viraliza mais é aquilo que mexe com a raiva, com a ira, aí nós temos um problema muito grave e os Estados Unidos se torna uma grande torre de Babel que está respingando no mundo inteiro, e eu concordo muito com o que o Oliver falou, acho extremamente importante. Só que, para mim, assim, o problema não é só, eu não me preocupo tanto com o Brasil, se isso vai chegar aqui ou não, mas eu acho que se isso chegar nesse ponto nos Estados Unidos, significa que o mundo estará em apuros num nível jamais visto, porque a estrutura institucional para absorver esse tipo de ruptura, de polarização que os americanos têm, é muito melhor do que todo o resto. Sim, é que nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados no problema. Sim. Então nós começamos agora com um nível de loucura, de polarização política. Mas é muito recente nesse nível. Até então, tá bom, existia o antipetismo, mas não existia o outro lado que representava esse antipetismo. Você só não queria mais o PT, porque você estava cansado daquelas coisas. Agora não. Agora tem. O anti-Bolsonaro tem o bolsonarismo. E o bolsonarismo, o Bolsonaro pode ou não ganhar a eleição, mas o espectro político da direita e com as ideias do Bolsonaro não irá embora. Nós teremos representantes no legislativo, parcelas proporcionais da população que estarão sempre lá dentro. E eles trabalham de uma forma muito similar. A operação, né? Como eu vivo ali o legislativo, eu vejo a estridência, a paixão, a forma de combate, ela não é suave. Ela não é... Você não tem espaço para construção. Então, eu acho que esse é o perigo dos Estados Unidos. Isso começa com as redes sociais. Assim, só para jogar uma outra ideia aqui, e que eu acho que como que a gente mede isso, uma sociedade ela é composta de 3 elementos. Capital social, que é a capacidade da sociedade de confiar um no outro. As instituições e as histórias em comuns.
as redes sociais, a partir de 2013, quando os algoritmos se transformam, conseguiram abalar exatamente esses 3 pilares da sociedade americana. E isso está respingando para o mundo inteiro. Para a Europa, América Latina, a Ásia, do seu jeito diferente, mas também lá as coisas são muito mais controladas. Então, assim, para mim esse é o que impediria ou que pode romper a hegemonia americana no mundo, é esse problema interno. Só se a ascensão chinesa, isso é uma grande questão que eu acho interessante. O que segurou, em parte, a polarização extrema também foi o embate ideológico contra o comunismo. Externo. Isso, existia um inimigo externo. Mas aí tem uma história em comum. Era isso que eu ia Então, mas dizer. aí tem um problema. Para lutar contra alguém de fora. Mas aí nós Mas temos um problema. eu ia dizer isso, eles são os Estados Unidos, e aí eles são bem diferentes dos estados, mas eu acho que o que une eles é essa paixão pelo todo. Eles têm uma coisa de nacionalismo muito forte lá. Tem. O inimigo externo ajuda isso a manter vivo. Só que hoje nós estamos assistindo uma coisa que a gente nunca assistiu. Que é o quê? O inimigo de fora usando essa divisão interna como uma arma de destruição. Claro. A Rússia fez isso quando interviu nas eleições nos Estados Unidos. A China faz isso. Eles usam as redes sociais como uma ferramenta. Então, mesmo que exista... E a guerra na Ucrânia está mostrando isso. Uhum. O Trump vem falar que o Putin não estava errado e começar a surgir americano que falar que... Não, peraí, nós estamos do lado da Rússia. Nossa, total. Isso é completamente fora da casinha, assim, num nível jamais visto. Então, mesmo que eu concordo com você que sempre o fator do inimigo une, nós estamos vivendo uma era que os inimigos estão usando isso como um fator de destruição. Tem um ponto muito interessante no que você disse, eu tinha até anotado para falar sobre a questão das redes sociais, né? Porque se a gente for pensar antigamente, na hora de ter uma história em comum, quando não existia esse mundo de redes sociais que possibilita que as pessoas se conectem diretamente, as histórias em comum eram contadas pela televisão. Então você tinha um canal passando a informação em massa para as pessoas. Que era uma história. E uma história. Isso. E não tinha réplica, era aquilo. Eu não tinha 500 milhões de histórias. E agora você Mas tem o livro é mais difícil, né? Pouca gente lê. A TV tava lá, né? Antes era mais, mas além da televisão tinha os principais livros na escola, etc. Sim. Que criam um passado Místico, místico. assim, você tinha uma base comum para essas pessoas. Sim. Hoje, com rede social, todo mundo consegue colocar o seu discurso, por mais heterodoxo que seja, você vai achar pessoas que vão concordar com aquilo, a um ponto de começar a discordar um grupo do outro, e como aquela pessoa vai começar a seguir só quem tem o mesmo discurso dela, ela se fecha numa bolha, e daqui a pouco uma bolha não fala com a outra. Isso. E você citou o ponto da Rússia. Quando estourou o conflito entre Rússia e Ucrânia, aí começaram a surgir vídeos dos filósofos que inspiraram a visão de império do Putin, aí vieram alguns nomes a público, e um desses nomes era do Dugin. Sim. E aí eu peguei um vídeo que falava de um trecho interessante de como eles usam a democracia para fragilizar os países democráticos. Eles falam, olha, toda democracia tem problemas, né? Tem grupos que discordam um do outro, então o que você faz? Você pega esse pequeno racha da sociedade e aumenta. Você começa a patrocinar grupos que vão aumentar esse racha, essa divisão, até que uma hora eles estão numa briga interna e já não conseguem mais lutar contra quem é de fora. Claro. E aí, já entrando no livro do Ray Dalio, esse aqui, Princípios para a Ordem Mundial e Transformação, eu não li o livro ainda, né? Aí virou um podcast sobre o livro que a gente não leu. De novo isso, amor. A gente tá virando tradição. Porque o livro é grande, eu comprei há pouco tempo, mas eu já vi o vídeo dele de 50 minutos sobre o livro. E o que ele fala é que isso que a gente está vendo agora com os Estados Unidos, se a gente realmente observar um declínio e uma queda, pode não ser agora, pode ser mais para frente, mas já aconteceu antes. É que geralmente as pessoas não veem porque não costuma acontecer durante o ciclo de vida da maior parte das pessoas. Né? A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, como um país muito estável, e isso já é raro. Você pensa num americano que nasceu no começo do século XX e morreu no final do século XX, ele viveu uma república democrática durante todo esse período, mesmo com das guerras mundiais. Você pensou no alemão, o cara nasceu no Império, depois ele estava no início da juventude na República de Weimar, depois veio o nazismo, aí depois uma Alemanha dividida, então as coisas foram mudando, virou uma União Europeia. Para o americano, não. E ele fala que, poxa, com essa estabilidade eles conseguiram assegurar a posição que eles têm no mundo, só que as coisas mudam. Os Estados Unidos não foram a potência que eles são hoje desde sempre. Eles passaram os ingleses. E antes dos ingleses, que também não foram potência para sempre, você tinha os holandeses. E antes eram os espanhóis. E você tem essas transformações acontecendo de tempos em tempos. E ele coloca 3 fatores que propiciam essa queda, né, um declínio da potência vigente. Um deles é o excesso de dívidas.
que os Estados Unidos são uma economia deficitária hoje. Eles consomem muito mais do que produzem, são extremamente endividados, muito mais do que o Brasil, por exemplo, hoje. Talvez até por conta da dinâmica da moeda deles, para que eles possam fornecer a moeda para o mundo, eles têm que ser deficitários. O outro ponto são as lutas internas. Ele fala que países começam a decair quando você começa a ter muitas batalhas internas, chegando ao ponto de serem batalhas, realmente, de uma guerra civil. E depois ele coloca a ascensão de uma potência competidora que venha a passar, que seria o caso da China. Vocês acham, por exemplo, que a China chega a patrocinar grupos para provocar esse racha na democracia americana? Já pensando nisso, em fortalecer lutas internas para que eles venham a passar? E vocês enxergam realmente a China assumindo esse lugar dos Estados Unidos daqui a pouco tempo? A gente vai ter que fazer um podcast separado sobre essa pergunta, tá? Mas eu acho que os Estados Unidos estão passando por o que eu diria um declínio relativo há décadas que é inevitável. Depois da Segunda Guerra Mundial, a economia americana representou quase 50% naquele momento, porque obviamente também a Europa estava completamente destruída, vários países passando por um processo de se recompor. Então os Estados Unidos tinham um domínio extraordinário histórico que permitia que o país pudesse articular e implementar um sistema internacional inédito, né, com as instituições que a gente conheceu hoje, né? Outros países participaram desse processo também, mas sem o apoio político, independentemente da esquerda ou direita americana, nós não teríamos esse sistema hoje, né? Os Estados Unidos optou por convidar vários países que derrotou na Segunda Guerra Mundial para dentro desse sistema, como a Alemanha Ocidental, por exemplo.